Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos à nossa Escola de Liderança na Prática. Estou aqui com um convidado mais do que especial, o nosso grande amigo Michael. É Michael, é Michael, às vezes eu me confundo. Explica para mim, vamos começar assim. Quem é Michael? Boa noite. Boa noite a todos. É Michael. Michael. Isso. Eu consegui errar 2 vezes seguidas. Michael. Eu te amo mesmo assim, fica tranquilo. Cara, eu acho que eu não fui o primeiro a errar dessa forma. Eu até deixei, assim, para quando a gente começasse realmente aqui o podcast, para eu fazer essa pergunta, porque é um nome bem atípico. Você sabe a origem do seu nome, Michael? É americano. Americano mesmo. Americano. Que legal, deu pra ver que o inglês aqui tá um pouco... 2023 a meta é o inglês, cara. Vou melhorar esse inglês. É mesmo. Então, olha só, a gente aproveitando esse gancho, né? Agora que eu já sei que é Michael, quem é Michael? Eu sou o Michael, sou filho da dona Nalu, filho do seu Haroldo, tenho uma irmã do meio chamada Suelen e tenho um caçula chamado Harold. Você é o mais velho? Sou o mais velho. Uau. Depois tem a Bárbara, minha esposa. Do meu casamento eu tenho um casal, que é o Pedro de 11 e a Isabela de 5, né? E tem o João também, que tem 22 anos. E é meu brother, né? E essa daí é. Você tem um filho quase da sua idade, então, é isso? O cara é super jovem, eu tenho um filho de 22, pô. A minha tem 2, né? Falta de instrução, né? Mas, cara, um moleque formidável, estuda, trabalha, tá bacana aí, eu tenho muito orgulho. Pô, que legal, eu acho que essa é uma das coisas, das questões assim da vida, né? Eu também sempre falo isso com a Vivi, que vai chegar um momento da vida que eu vou ter que explicar para minha filha que, embora ela fosse o meu maior desejo, o meu maior sonho, ela foi um presente de Deus, né? Então eu acho que realmente, no nosso caso, o meu e da Vivi, a Agatha veio num momento muito difícil pra gente, que foi para todo mundo, né? Aquele momento que nós vivemos aí, que não pode falar o nome senão a gente toma um shadowban, mas foi um período de uma doença grave que assolou o nosso planeta. Então vai chegar um momento que a gente vai ter que falar: filha, olha, nós queríamos muito ser pais, mas a verdade é que você foi enviada pra gente por Deus, a gente não planejou. Como, sei lá, 90 e poucos % das famílias brasileiras, às vezes, né, o óbvio precisa ser dito. Então, mas assim, a surpresa, né, o brasileiro é um povo muito inteligente, muito esperto, né, e muito gozado, né, e a gente, apesar de não sentir muita vontade com surpresas, é nas surpresas e com as pessoas que a gente tem os melhores momentos das nossas vidas e também os mais difíceis, né? Então, um filho, ele vem ali para selar a conexão do casal, né? Ele tá ali para que vocês realmente acreditem no propósito daquela família. Porque fica tudo mais difícil. É o primeiro cara que fala a verdade de uma forma tão sutil, cara. Que delícia ouvir isso. Mas é gostoso. Porque, assim, uma dica que eu posso te dar é que você só lembra das coisas boas. Depois você vai querer ser pai de novo daqui a pouco, entendeu? Porque a gente blinda as dificuldades que a gente tem, né? E a gente realmente somos adestrados para lembrar só o que é bom. Então o sorriso, as fotos, os abraços, o esconde-esconde, tudo isso você vai lembrar, e ela também, sim, né? Mas o choro, a birra, sair de madrugada para buscar leite, a fralda, o amiguinho que bateu, tudo isso você não vai lembrar, a não ser que seu amigo esteja contando às vezes e fala: fica tranquilo, meu irmão. Faz parte. Essa é uma parte que é muito, muito legal, assim, porque essa é uma parte que eu tenho bem viva, viu? Gosto muito, essa parte legal, como você me falou, pô, as brincadeiras, né? Todo o carinho, o beijo quando chega no trabalho e tal.
Mas eu fico bem atento a essa outra parte, porque é isso que realmente te faz pai, pelo menos na minha visão. Porque quando o neném tá limpinho, cheirosinho e fazendo aquilo que você quer, é gostoso. Agora, o desafio é quando rola uma birra, quando rola o banho e a criança não quer tomar banho, quando é 2 da manhã, pega a bola e vamos brincar. E você fala assim, não, agora não quer. Não quer. Eu acho que aí entra muito a inteligência emocional. Pelo menos na minha casa foi fenomenal o conhecimento nessa área da inteligência emocional, saber lidar, saber o desenvolvimento humano para saber como lidar com ela. Eu acho que fez total diferença. E a cada dia, Marcos, a gente está aprendendo. Ontem eu tive um cenário muito louco com a minha filha de 5 e, cara, né, ali eu tive que respirar tal, e então faz parte da família ali, faz parte do amadurecimento, né? Hoje eu estava conversando com um colega na hora do almoço e a gente estava falando de filho, né? Eu falei, mas, poxa, que pai você quer ser? Você quer ser o pai que chega em casa e seu filho de 5 anos tem que te tratar como adulto? Você é o pai que vai agachar e vai brincar com seu filho como uma criança? Porque meus pais não tiveram acesso a essa informação. E agora eu tenho que transcender isso com os meus filhos. Então, assim, não é o meu normal, não é o meu habitual, é o meu treinado. Então eu ensino para eles, quer brincar? Cobra o papai. Me ajuda. Me chama. E aí, cara, tem hora que rola, tem hora que eu falo, deixa quietinho. Claro. Entendeu? Mas a gente tenta fazer a dinâmica ali. Que nem sábado eu fui jogar bola com meu filho, aí acabou o fôlego, né, cara? Bateu ali, aí fui jogar pimbolim com a minha filha, aí ela cansou, fui jogar sinuca com meu filho de 11 anos. Deu 3-5 pra mim, eu falei, pô, já comecei a pensar, falei, pô, tem que tirar esse menino da sinuca. Vai ficar melhor do que... Tá ficando feio, né? Cara, esse lance que você falou de agachar e brincar, isso é uma coisa muito interessante, que é realmente entrar no mundo da criança. Sim. Dentro da arte marcial, a gente tem uma analogia que fala que o faixa preta sabe treinar com o faixa branca, se ele quiser. Uhum. E é isso. Eu vejo muito em casa, a minha filha, cara, ela imita até os trejeitos da minha esposa, da Vivi. É muito engraçado o jeito de mexer no cabelo. Esses dias ela estava brincando com a boneca dela e ela estava dando instrução para a boneca dela do jeito que a Viviane faz com ela. Só que a menina não completou 2 anos ainda, Michael. Eu falei assim, gente, olha lá, ela está ensinando a boneca a comer, que não pode derrubar, senta direito. Eu falei assim, parecia uma Vivizinha falando. São os neurônios espelhos, cara, são os primeiros. Fantástico. Não os primeiros propriamente dito, mas eles são os que mais se... Nossa, criança vê, criança faz total. Em casa, assim, vou dar um exemplo aqui muito louco, né? Eu não gosto de copo na pia. E a minha esposa deixa copo na pia. O que meus 2 filhos fazem? Deixa um copo na pia. Eu já me rendi, não tem mais o que fazer. Eu não gosto, mas... 3 contra 1. Eu lavo o copo e guardo, ponto. Ou quando eu tô mal-humorado, eu sou o Michael. Eu acho que nesse momento rola um pequeno piti. Rola um pequeno... Quem manda aqui? Eu acho que rola. Agora me fala uma coisa, Michael. Como foi ou como se deu a sua trajetória profissional? Como você começou? O pessoal de casa que não sabe, o Michael é um empreendedor aí de grande sucesso aqui na nossa região, né? Quando eu falo nossa região, porque ele mora aqui, mas ele atua fora, certo? Como se deu? Como o Michael chegou lá? Eu quero saber a sua trajetória, mas se você puder, desde o começo, do primeiro trabalho. Tá, vamos lá. Eu acredito muito em frequência e oportunidade. Tá? Então, desde muito cedo, né, minha mãe já fala que eu era um filho um pouco rebelde. Um pouco insatisfeito. E ela abriu uma Lobonieri, eu ajudava ela lá, tal, não tinha muita noção de o que é empreender, o que é ter um negócio. E a minha mãe quebrou. Persistiu muito, meu pai financiou ela ali e tal, mas
A coisa não vingou, se perdeu no fiado, bairro, enfim, vários motivos para não dar certo. E aí, teve um momento da minha vida que foi ajudar uma família, cara. Uma família, eu sou de Guaianazes, eu sou do extremo leste de São Paulo, né, um bairro dormitório. Daqui a pouco eu vou te explicar porque que eu tô te dando essas informações. E eu vi que eles, cara, era um povo que trabalhava, um povo que se dedicava, mas, cara, tinha acesso a muitas coisas que eu não tinha lá. Tá. Não, então, a questão não era o carro, a questão não era a roupa, a questão era a viagem, a questão era o passeio, a questão era as fotos, a questão é ir pro shopping e não vir com um CD, vir com uma sacola, entendeu? E eu sou um ótimo observador, eu comecei a entender que realmente, cara, eu tinha muito a aprender com aquela família e eu ajudei eles a fechar uma grande locadora na época lá, né? Eu era amigo da família por conta do colégio, enfim. E enfim, aquilo ficou guardado no meu coração. Depois um primo da minha mãe tinha ele era aposentado na Volkswagen, sim. E aí ele abriu um Lava Rápido, e aí eu vi que eles começaram a prosperar também com o Lava Rápido, né? Aí eu falei, poxa, cara, ser dono de alguma coisa, eu acho que é o que realmente dá oportunidade. E, enfim, ficou guardado. Aí eu, com 16 anos, fui trabalhar no McDonald's, por intermédio de um primo, e trabalhei lá um bom tempo. Aí de lá eu fiz escola militar, prestei para a Marinha, não passei, aí eu entrei como marucho. Como foi essa história de, tipo, vamos lá, Guaianazes não tem mar. Não. Aí você resolve ir pra Marinha. Como foi isso? Tipo, do nada você falou, beleza, hoje eu sou marujo. Não. Eu fiquei 2 anos e poucos no MEC, e foi lá que eu conheci a mãe do João, e ela engravidou, a gente namorou. E é assim, foi uma época que estava na transição do governo e todo mundo que se alistava estava sendo chamado para servir. E eu falei, poxa, não quero ser milico, nada contra os milicos, né? Mas, cara, todo mundo que eu conhecia, os irmãos dos meus amigos, era milico. Eu falei, pô, não, eu vou fazer um bagulho diferente. E aí, no colégio, eu estava me formando, aí tinha um rapaz que a gente brigou, que ele era mais velho que eu, aí a gente estava de recuperação, aí a você colocou a gente de dupla. Nossa, que beleza. Não, tinha batido boca na hora do intervalo, nada de mão, nada disso. Sim, e sim. Ele ele lá te contar um pouco de você, eu falei, pô, meu, ano que vem eu vou ter que, então, provavelmente me alistar e eu queria da Marinha. Ele falou, não, vai lá na Vila Mariana, é assim, eu me alistei. E aí o cara vendeu pra mim de um jeito, cara, que eu falei, pô, é esse negócio que eu quero pra mim. Maravilhoso. Visualizei e fui. Mas primeiro eu tentei ir pela escola de oficiais, mas eu não consegui. Então, a régua de corte alta na época mesmo. Não estudava, não fazia cursinho, era tudo oba-oba, né? Mas consegui entrar como marucho, fiquei lá. Se encerra com um ano, a gente ficou um pouquinho a mais, algumas semanas a mais. E eu posso te contar, cara, que o jeito de delegar, o jeito de administrar é muito parecido com o do McDonald's, então me dei muito bem lá, era suave. Era suave, cara. Suave. Que legal, cara. E você viu onde? Na Vila Mariana? Na Vila Mariana. Passei uma semana no Rio, ali no 1º Distrito, só para conhecer, mas fui como turismo mesmo, com os fuzileiros naval da formação ali. Sim. Mas assim, minha formação mesmo é quartelado aqui na Vila Mariana. Tá? E aí eu morei na Vila Mariana, e aí os pais dos amigos da Marinha, os colegas da região, todo mundo é médico, advogado, dono de loja de turismo. Aí de novo, esse pessoal tem acesso a umas coisas bacanas, eu preciso entender o que é isso. E aí a gente ia passando ali na 9 de julho, sim. E aí olhando aqueles apartamentos, aqueles amigos, eu falei, como que é esse pessoal que mora aí e tal? E eu tinha essa dúvida, né, cara? O que tem diferente, né, meu? Além da viagem internacional, o que eles fazem da vida? E saí da Marinha, através de um cara lá, eu não sabia o que eu ia fazer, ele falou, não, o negócio é fazer engenharia de produção. Eu falei, cara, o que faz engenharia de produção? Cuida de máquina, meu, você vai ganhar 10k por mês. Puta, naquela época o salário mínimo era 149, imagina você ganhando 10k por mês. Nossa! É isso que eu
quero, vou ser engenheiro de produção, né? E aí fui, me inscrevi na faculdade, tal, saí da Marinha, fiz um curso técnico em processamento de dados na época. E o curso também foi suave, cara, o povo lá levando bomba, né, e tal, e foi suave. E aí fui fazer a tal da engenharia. Aí, na engenharia, fui trabalhar numa empresa, né? Eu já tinha sido mandado embora do MEC, já estava em outra cabeça. Aí fiz alguns bicos na época ali, tentei trabalhar de processamento de dados ali como estágio, mas, cara, eles pagavam tipo 2 salários mínimos, não pagavam a pensão do meu filho, quem tava pagando era meu pai. Eu não tinha muito o que fazer, Seu né? pai tinha 2 filhos quase. Que loucura. Enfim, depois deixa essa pra depois. E aí eu falei, não, aí eu fiz alguns bicos, também de amigos e tal. E aí fui pra tal da faculdade. E aí nessa faculdade eu arrumei um estágio, né? Fiz aquele programa Escola da Família. Sim. Enfim, sempre correndo atrás ali, sempre fazendo, né? Esse programa Escola da Família, você dava aula na escola de final de semana, era isso? Exatamente, de sábado e domingo. Recreação total. Recreação, aula de matemática, xadrez. A gente tinha que se reinventar, porque a aula não passava, meu. E o público não era muito seguidor, então sempre tinha pessoas diferentes, então era muito difícil de você criar uma jornada ali, criar um vínculo, né? Então você tinha que fazer em casa, ia pra escola. Tinha que começar do zero e terminar naquele dia. Exatamente. E os grupos de estudo eram de final de semana, cara. Então aí já começa a cobrança, né, da nota binária, né? Sabe a nota binária, né? 0 e 1, IDP. Caraca. E, enfim, aí saí dessa empresa chamada Linces, né? Agora foi comprada, há um tempo atrás foi comprada por uma multinacional chamada Decra, uma bela empresa na área de vistorias veiculares e auditorias, né? Legal. Nessa área. E fui trabalhar numa empresa chamada Móveis Ricó. Lá eu conheci os donos e os diretores que moravam aonde? Na 9 de Julho. Na 9 de Julho. E aí comecei a acessar lá. E aí, enfim, como eu fiz PD, eu fazia bico de conserto de informática. Então, um dia eu estava na casa do dono, outro dia eu estava na casa do cunhado, outro dia, e aí ali, assim, inteirar, e ali eu senti que realmente tinha oportunidade de ter alguma coisa. O tal do contágio social. Exatamente. E ali você começa a ter acesso a muitas coisas que não tinha até então. E a informação mesmo, a riqueza é informação. Sim. E trabalhei nessa empresa há 10 anos, cara. 10 anos. Entrei como estagiário de engenharia, né? Estudei 9 anos, fiquei 9 anos na faculdade para virar chefe fabril. Fiz 2 faculdades, não concluí. Caraca. Fiz 4 anos de engenharia de produção, depois fiz mais 3 anos de engenharia elétrica e 1 ano de DP. Nossa. Dei mentoria de cálculo 1 e 2, física 1, né? E, enfim. E aí, arrisquei com um pessoal chamado Flashtel, Marcos, um grande amigo meu, mas não tinha habilidade comercial ainda, não tinha o tato, e aí não deu muito certo, porque ele falou, cara, eu te entrego o cliente, você fecha e vai. Eu não funcionava, não estava preparado. Na época não tinha esse conhecimento ainda. E aí um grande amigo meu trabalhava na NET, na época, né? Eles tinham o mundo dos NET, não sei se você lembra. Sim, eu lembro desse comercial. E eu entrar lá como gerente, né? Mas na Ricol, como eu fiquei 10 anos e era compradora, eu já estava com um ticket de salário muito alto. Então estava muito complicado eu me recolocar no mercado e tal. Uhum. E aí passei lá no processo seletivo, aí me liga um cara, fala, tô com um negócio aqui, vem me fazer uma consultoria na área de facilities. E, enfim, aí fui lá conversar, aí é o Fernando Botura, ele tinha uma empresa de código chamada Club Work. E aí comecei a trabalhar com ele e tal, e não sei o que, e tal, aí comecei a entregar alguns resultados totalmente metrificados, então, enfim, ou você entrega ou você não tem dinheiro. Sim. E aí entrou um projeto, ele falou, olha, se você entregar, você é sócio. Eu falei, agora eu tenho um cara que vende, eu tenho um cara que sabe fazer um negócio, eu sou técnico, eu acho que agora o negócio vai.
E aí foi onde realmente a coisa começou a andar. E aí realmente entregamos o projeto, aí entrei como sócio, a gente tem uma holding hoje, dentro de uma das empresas é a GoWork, né? E estou lá há 12 anos, a gente fechou a Clube Work para entrar no negócio, né? E começou a GoWork. Uau, há 12 anos? Eu conheço ele há 19 anos. Ele foi o meu diretor comercial na Ricoh. Foi ele que fez minha primeira entrevista antes de falar com o engenheiro Fabril. Que loucura! Ô Michael, me fala uma coisa. Em toda essa sua trajetória, eu acredito que você já deve ter feito essa análise em algum momento. Você acha que o sucesso da sua jornada se deu por quê? Você fala assim, olha, o sucesso se deu nesse detalhe. Se você pudesse apontar um detalhe que você acha que fez total diferença. Porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, pô, ele é bom nisso. Cara, eu acredito que a parte técnica, ela acaba sendo 20% do trabalho. Aí, as pessoas não podem pegar e acreditar e achar que a parte técnica, quando eu falo que ela é 20%, a pessoa não pode pensar que o cara só tem que saber 20% da parte técnica. Não. Ele tem que ser perito. Ele tem que ser muito bom. Mas esse ser muito bom, fora da curva, representa 20% do todo. Então, Pareto, né? Onde você acha que foi o detalhe? Então, primeiro, o que você vibra. Tá. Eu quero ser dono de algo muito grande. Minha primeira oportunidade foi ser o quê? Foi ser sócio de alguma coisa. Aí agora eu sou sócio de coisa muito grande. Então, o sucesso está na jornada. Para mim, eu estou no caminho certo, mas para mim ainda não é o meu sucesso. Mas certo. Eu tenho total capacidade de reconstruir tudo de novo. Faria tudo de novo. Tá? Então, primeiro o desejo. Se não fosse o cara fora da curva, questionador, insatisfeito, né? Pegar trem de manhã. Cara, o Flávio Augusto fala do busão lá do Rio de Janeiro, né? Eu sou super brother dele, cara, porque aqui é o trem, né, da Zona Leste, entendeu? São os mesmos problemas. Mas tem gente que está lá há 40 anos e o normal virou comum, comum virou normal. E tem pessoas que estão buscando conhecer outras pessoas, estão buscando network, estão buscando não ser melhor do que ninguém, cara, de jeito nenhum, mas realmente ter mais oportunidades e acreditar na oportunidade. Porque se eu tivesse ido para a NET, né, em um ano eu estava ganhando o que eu ganhava na Ricoh. Sim. Entendeu? Mas provavelmente eu não seria diretor lá. Provavelmente não. Entendeu a lógica? Mas talvez você teria se formado, mas aí é muitos talvez, né? Mas lá não, lá, pô, a gente encara, chora junto, ri junto, faz acontecer. E a diferença disso é que eu conheço centenas de empreendedores. E daqui a pouco eu vou falar sobre os erros mais comuns dos empreendedores. Daqui a pouco, então, os erros mais comuns. O que eu posso falar para vocês, assim, é que realmente não existe receita para o sucesso. Mas para a derrota tem uma porrada, né, cara? Então, respondi? Cara, eu acho que você falou bastante coisa, mas eu acho que você não conseguiu deixar uma coisa, que você falou de controlar o pensamento, ou seja, que o seu pensamento, né? Eu gosto muito também dessa parte, porque eu sou uma pessoa que eu também sempre me mantenho positivo. E aí, cara, eu leio algumas coisas que me deixam insuportável, porque a coisa tá quebrando, tá tudo pegando fogo e eu tô tranquilo. E eu tô me mantendo... Eu sofri com transtorno de ansiedade 7 anos. E era porque eu não sabia lidar com as pessoas, não comigo. Porque se eu tenho um problema e esse problema tem uma solução, eu não tenho um problema. Se eu tenho um problema e esse problema não tem uma solução, eu também não tenho problema, não tenho o que fazer. Mas tem gente, Michael, que a pessoa fica só vibrando a treta.
A pessoa ela fica só ali e fala daquilo, repete, fala. E eu sou uma pessoa que eu tiro foco. Tudo, a gente tem esse pensamento de que tudo que você foca expande. Então eu sou o tipo do cara que eu foco nas coisas que eu quero. É muito comum eu perguntar para as pessoas o que elas querem e elas começarem o discurso delas falando o que elas não querem. Né? Eu fiz uma leitura, você me contando a sua história, e me pareceu que o seu contágio social, de alguma forma, ajudou você a você chegar onde você está. Com certeza, porque você já ouviu falar o QI? Sim. Né? Okay, né? Mas não é o coeficiente de inteligência, né? É quem te indica, é quem acredita em você, porque você tem uma autoridade. Sim. Se a sua autoridade é benéfica para você, e você sabe se vender com isso, você vai agradar pessoas que podem somar na sua vida. Claro. Né? Agora, se você é bom em procrastinar, as pessoas provavelmente não vão querer estar com você, entendeu? Porque você faz parte da massa. Sim. E você faz o que todo mundo faz. Então você, com certeza, vai conquistar o que todo mundo conquista. Dívida, financiamento, cartão de crédito quebrado, família desestruturada e os vícios. Principalmente os vícios emocionais. Né? Então, aí você vai falar assim, mas eu gosto de uma pinga. Isso não é vício. Nossa. Não é. O que está por trás? O que está por trás? Né? Aonde você se esconde? Quem é você? Né? O Flávio, né? O Flávio é meu coach. Né? Flávio, abração para ele. Né? Ele fala, cara, eu sei quem é você. Mas quem é você lá na calada da noite? O que passa na sua cabeça? Qual que é o homem que está aqui? Né? Que é o cara que transmite bem e tal. E qual é o cara que está lá nos bastidores? Então, são questionamentos que quem não tem esse conhecimento está insistindo no erro. O mundo está errado, ele está certo. Né? Então, isso mostra, né, que quando você muda seu contágio social e você consegue paridade com eles, né, você já define quem vai te puxar para cima e quem vai te puxar para baixo. E aí ali você faz seu 80-20. Vou deixar 20 me puxando para baixo, que eu tenho que transmitir o conhecimento, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que criar uma liderança proativa, né? Lá na empresa a gente chama de senso de dono isso, né? E os 80 aqui, cara. Por quê? Porque você é pesado, é muito vício, entendeu? São muitas coisas lá atrás que para você já tá bom. Mas pelo sonho, pelo desejo, né, por aquilo que você está vibrando, cara, não é o suficiente, não pode ser o suficiente. Não pode ser. Eu acho que essa é uma grande sacada e eu acho que vale muito para os jovens. Quem você está mostrando para as pessoas? Porque quem você é, eu estou vendo. Agora, essa pessoa é quem você realmente quer mostrar, porque com esse mundo da rede social, onde você pode falar o que você quiser, você não precisa deixar evidente que você é um idiota. Você pode mostrar o seu lado bom, você pode se vender melhor. Eu acho que os jovens estão deixando isso muito a desejar. Você pode ser quem você quiser, isso é fato, é óbvio que você pode ser quem você quiser. Mas será que você precisa mostrar a sua pior faceta na internet? Porque pensa, dentro da sua rede, como dentro da rede do Michael. Olha só, hoje ele é o diretor de uma hold, certo? E a pessoa que deu a oportunidade para ele já sabia quem ele era. Essa pessoa via a rede social dele. Gente, eu tinha um professor que falava isso na faculdade. Pessoal, vocês não precisam mostrar idiotice aqui. Do seu lado está um cara que pode ser o seu sócio amanhã. Pode ser o cara que vai te indicar o emprego de $1 milhão. Poxa, mostre isso melhor. Queira melhorar. Eu acho que de tudo, essa parte realmente acho que fez total diferença. Como você falou, o QI, pode parecer meio clichê a gente falar isso, mas você quer ter perto de você pessoas, a gente quer sempre gente da gente aqui perto, certo? E é importante que hoje eu gerencio muito o meu contágio social, realmente, às vezes eu sei que eu incomodo um pouco
as pessoas que já foram meus amigos no passado, mas é até por uma questão de proteção. Eu brinco, mas é uma brincadeira verdadeira, que eu falo que é como uma arte marcial que você usa para sua autodefesa. O meu contágio social eu uso para minha autodefesa. Eu paro de seguir as pessoas na rede social, eu paro de frequentar um lugar que certas pessoas vão. Tem um estudo muito legal que mostra que pessoas, quando vêm pessoas do mesmo clã em alguma dificuldade, algum desafio ou sentindo dor, aquelas pessoas também sentem dor. Então, quando eu vejo os meus amigos de infância vivendo uma vida medíocre, ou seja, eu tenho 38 anos hoje, e aí eu vejo os caras de 38 anos que ainda estão vivendo a adolescência, isso para mim é mediocridade, mas as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Mas eu vejo aquilo, me causa dor aquilo. Me causa dor porque muitas vezes, Michael, aquele cara, ele lá na juventude dele, ele fez um filho num ato de irresponsabilidade, e existem pessoas que prosperaram, cresceram com isso, foi um motivador para que essa pessoa cresça. E ele pode mostrar, olha, lá atrás papai deu uma derrapada, mas olha aqui o caminho que o pai trilhou. Então, já passa a seguinte mensagem para o filho, sem falar nada. Você pode até cometer algum deslize, é natural, erros acontecem, mas você assuma a sua responsabilidade e faça desse erro o seu maior acerto. E aí eu vejo caras que cometeram esse deslize lá atrás e que essas crianças estão à mercê do mundo. E isso é perigosíssimo, cara. Eu acho essa parte assim, de toda a conversa que a gente teve aqui, parabéns mesmo por essa trajetória, né? Por ser realmente, ocupar o seu espaço, né? O Flávio Araújo fala muito isso. Quando você não se posiciona, quando você não assume o seu lugar, o seu espaço, alguém te toma. Alguém vai entrar. Então, essa parte eu achei fantástica. Essa foi um alerta para os nossos jovens. Não importa o tamanho do seu erro, dá para consertar. Agora, se você vai querer ou não, é contigo. Exatamente. E, bom, o maior problema hoje, assim, na minha opinião, é definir o copo meio cheio e o copo meio vazio. E o jovem hoje está com o copo meio vazio, que já é 50% certo, na minha opinião. O problema é que ele enche de tanta bobagem de YouTube, com tantas informações, aquelas subinformações inconscientes, como é que é a palavra? Obesidade mental? Obesidade é o excesso disso, mas que ele começa a alterar o DNA dele, o caráter dele, assim, começa a ser abalado. Entendeu? Sim. Então é o jogo de tiro, são do jeito que a informação chega tropeçada neles, né? Então, por exemplo, meu filho, ele assiste alguns youtubers e o cara tem bastante autoridade, né? Você olha lá o canal, mas a voz dele, pra gente que vem né, que pegou o telejornalismo, que pegou o rádio, cara, é um absurdo. Eu não entendo o que o cara fala, né? Ou o assunto que ele fala é um assunto que não faz o menor sentido para o crescimento daquela pessoa, tanto espiritual como do dia a dia. Então, aí sim é a obesidade mental. Porque o cara fica tão pesado de informação, tão pesado, que ele perde o critério do caminho. Qualquer caminho para ele serve. Se é o caminho do bem, eu não acredito muito em bem e o mal, mas se é o caminho que dá bom e é o caminho que dá ruim, cara, tá tudo certo, né? Então isso me preocupa muito, o filtro, né? Um exemplo, eu fui saber que Disney existia, eu tinha 15 anos, né? Minha filha com 3 anos, minha esposa é professora bilíngue, instrução totalmente em inglês. Meu filho de 11 fala fluente, né? Então, pai, vou fazer aniversário? Vamos? Não quero fazer a festa não.
Não, vamos guardar dinheiro, a gente vai pra Disney. Então, você entende o acesso à informação? Então, eu tô falando cases bacanas, né? Mas e o acesso à pornografia? O acesso ao crime? O acesso à violência? Você tá entendendo? Sim. Então, a gente não consegue estar 100% conectado com os nossos filhos, conectado com os nossos jovens, né? Mas isso é uma coisa que está moldando essa geração, né? O nosso sonho era ter Qual foi seu primeiro computador? O meu foi um 386, né? Com Windows 3.11, que tinha um botão turbo. Se você segurasse muito tempo, ele travava por superaquecimento. Cara, não vou nem falar o computador que meu filho tem. Não faz sentido, né? Sim. E o que ele pode acessar com aquilo. Claro. Então, assim, eu sei que a gente saiu um pouquinho do tema. Não. Família é tema principal aqui pra mim. Mas é assim... Está mudando a frequência deles. E eles vão começar a vibrar o quê? A vibrar viagem? A vibrar outra língua? A vibrar pessoas encantadoras? A vibrar pessoas que querem o bem? Né? Ou a vibrar o que o mundo vende? Vibrar o que o telejornal vende? Vibrar a dor? Vibrar não a pobreza, porque a pobreza sempre existiu no mundo, mas o miserável não. Né? O miserável foi feito depois. Sim, disfunção, né? Sim. Então, tem o Mega Super Blaster ultramilionário? Tem, tá na Forbes. Né? E a quantidade de miseráveis que tem aí? Do que eles estão se enchendo? Né? Qual que é a autorresponsabilidade que eles têm acesso? Qual é a informação que chega? E isso é uma das coisas assim, interessantíssimas. Eu parei de viver para mim faz algum tempo. Hoje, de verdade, tem um poeta contemporâneo chamado Romário, que ele falou assim uma vez, eu era moleque, eu fiquei vendo aquilo, eu fui crescendo, e cada ano que passa, o que ele falou faz mais sentido. Ele falou, cara, essa geração tá carente de ídolos. E aí, se a gente parar para pensar, Mike, eu lembro que quando eu era mais menino, assim, cara, tinha um policial na minha rua, e todo mundo achava legal ser policial. E aí o outro que era professor de inglês, nossa, ele fala inglês. Hoje, quando a gente pergunta quem o jovem admira, é assustador. Porque quando a gente vai ver quem realmente é aquela pessoa, ele está admirando o avatar, ele não está admirando a pessoa. As premissas e os valores são guardados. Só que o mais louco é que cada vez que o tempo passa, ele está mais parecido com a pessoa e mais distante do avatar. Então, eu parei de viver para mim, de verdade. E hoje eu quero ser um bom exemplo para os jovens. Eu nunca pensei, assim, não era uma meta para mim ser pai. Eu quero ser, mas não era uma meta. Só que eu também acredito em oportunidades. E aproximadamente 3 anos atrás, eu tive uma oportunidade de trabalho, que era para dar aula de Muay Thai, mas era para dar aula para criança. Não tinha oportunidade para dar aula para adulto. A oportunidade que apareceu foi dar aula para crianças. E eu não queria. Mas eu não poderia decepcionar a pessoa que me fez o convite. Certo? E ao mesmo tempo eu precisava da grana. Então, meio que a contragosto eu fui. E aí, li bastante para atender criança. Cara, eu notei que eu levava jeito com criança. E aí eu notei que as crianças me viam como um bom exemplo. Então, a partir dali, cara, eu comecei a cuidar muito mais da minha pessoa. Eu passei a querer ser uma pessoa legal 100% do tempo. Porque, imagina, eu estou chamando a atenção de um garoto de 6, 7 anos aqui. E eu faço uma coisa que eu falei para ele que é errado. Eu não consigo. Para mim não rola. Por exemplo, eu não consigo dar uma palestra falando de um tema que eu não faço. Eu não consigo. Tem cara que ele consegue atuar bem pra caramba lá. Eu não consigo. Entende? Poxa, tem modulação vocal, tem atuação, sabe contar história? Sei, mas tenho que falar a verdade. Se eu tiver que contar, eu já penso na minha mãe com o chinelo na mão, a Viviane com o braço cruzado, não, comigo não rola. Se eu tiver que inventar, não consigo mais. No meu passado, quando eu vivia uma vida muito disfuncional, cara, eu mentia com maestria.
Depois você começa a trabalhar com criança, cara, até pra você enganar ela no doce, você já fica meio, pô, não posso enganar, porque isso pode gerar um trauma quando ele ficar adulto, ele vai saber que eu menti. Não rola. O meu diálogo interno é altíssimo. Existe uma validação, né, que vem lá da primícia, que é o caráter. E o caráter, ele é uma coisa que ele está muito vinculado em quem você é na essência, sua criança interna, né? E quando você entra numa jornada que você alegra aquela criança, cara, você se completa muito. Então, se você vem de uma família que te aprova, enfim, com tantos defeitos e tantas qualidades, né? E aquilo tá lá guardado e faz bem para você, e é uma coisa que é boa para a sociedade, cara, é hobby. É hobby. E aí fica leve, entendeu? Eu falo para os meus funcionários que é o seguinte, trabalho não é brincadeira, trabalho é coisa séria, entendeu? Só que é divertido. Tem que ser divertido. Entendeu? É pesado? É pesado. Tem que aprender? Tem que aprender. Tem o bônus? Óbvio que tem o bônus. Mas tem que cobrar o ônus também. Porque senão não evolui. Entendeu? Então, eu ultimamente, né? Desde que eu iniciei a minha jornada para se especializar em pessoas, eu tenho muito medido, assim, meu diálogo interno tem me cobrado, assim, cara, de um jeito impressionante, assim, né? Por quê? Porque vai ajudar você? Vai. Bom, vai ajudar mais quantas pessoas? Qual é a validação disso? Sim. Por quê? Porque eu sou cristão. E o que eu estou plantando? Se eu plantar vento, eu vou colher vendaval. Eu aguento com 40 anos? Eu não aguento colher vendaval mais. Tá entendendo? Então o que eu quero plantar? Quero plantar carisma, quero plantar amor, quero plantar investimento. Dinheiro, óbvio, faz parte, né? Adoro, né? Mas o que mais? Saúde, tempo de qualidade, tempo de serviço, tempo de validação, né? E aí, o que acontece? Aquele menininho lá, ele começa a entender que algumas coisas fazem sentido. E aí, o que ele me dá? Me dá autoestima. Que legal. Né? Então, voltando agora para você, né? Com autoestima vira hobby. Com hobby não é brincadeira. Hobby é caro. Né? Hobby é caro, né? É. Meu irmão inventou uma vez um hobby de fazer aqueles aviãozinhos. Sim, que legal. Né? Então, vamos comprar um avião? Vamos. Harold, dá pra comprar um carro. Não, é esse mesmo que eu quero. Cara, tô dando por um drone, eu tô namorando um drone. Eu não relaciono a conjugal que eu tenho com esse drone aí, eu tô namorando. Meu irmão é um grande exemplo pra mim, assim, de hobby, cara. Eu amo ele pra caramba. Então ele começou com um aquário. Legal. Aí começou a ir bem e tal, aí foi pra um aquário de água salgada. Cara, não dá. Faliu. Ele não falou pra mim que ele valeu, mas ele falou que ele desacelerou. Aí depois ele começou com esse negócio de avião. Que legal. Agora ele comprou um Jeep Willys, cara, turbinado. Então ele sempre tá, ele é hands-on, ele sempre tá envolvido com alguma coisa, ele trabalha com software, então é a diversão dele, a diferença é que o homem do menino é o preço dos brinquedos, né? Exatamente. Então é assim, ele é um grande exemplo pra mim que hobby você tem que levar a sério. Gostei, cara. Né? E é divertido. E aí a esposa aprova, aí fortifica a família. Que legal. Entendeu? Então, esse negócio, essa palavra, ser divertido, para ser divertido tem que ser bom para mim e para você, não existe ser divertido para mim e ruim para você, entendeu? Então, ser divertido, né, o lado do hobby, mas o hobby especialista, não o hobby negligente, meia boca, passatempo, né? É o hobby. Levado a sério. Isso para mim faz muito sentido, cara, né? Esses dias, foi sexta-feira eu tive uma reunião com um cara e ele, como é que tá? Falei, cara, tô em um mês que eu não tenho tempo para ficar cansado. Cara, ainda tá como, né? Então, mas tá divertido. É claro que você abre um pouquinho de mão do tempo em casa, tal, a esposa dá uma cobrada, os filhos dão uma cobrada, mas você já define já um time para isso. Então, a partir do dia 20 de janeiro eu tenho que voltar para minha rotina. Entendeu? Tem que ficar ponto. Cara, eu ia fazer essa pergunta. Como fica a família e os negócios?
Porque o seu negócio pegou uma proporção diferente. É assim, no início, por causa de timing, né, que é o tempo de resposta para você engajar, cara, é 80% os negócios, 20% a família. E a família tem que estar junto. Por quê? Porque se você perder a família, você não tem cabeça para tocar o negócio. Então é uma sociedade mesmo, a família. Tá? Esses dias, eu e minha esposa teve uma DR, e aí ela falou assim, eu quero o seu tempo. Você é um... Como é que é? Quando você financeiramente chega junto. Ela falou que financeiramente, né, que como pai eu não deixo nada a desejar, mas o meu tempo estava muito disputado. Entendi. Né? Mas eu fiz um curso aqui com vocês de 72 horas numa semana. Eu cheguei sábado, 1h da manhã em casa, dormi no domingo até as 2 da tarde. Uau. Entendeu? Então, tem que ter desenvolvimento. Então, essa é a parte que tem que ter inteligência emocional do nosso lado e inteligência emocional do lado deles. Porque se às vezes não tiver esses picos, eu perco o time, eu fico para trás e eu só tenho uma vida. Né? E você sabe melhor que eu que vida é tempo. E tempo não tem preço. Né? Ele é uma coisa que ele é 100% finito. O dinheiro é infinito. Né? Eu tenho aprendido que o tempo não passa. Que nós é que passamos. Isso eu concordo, porque se a gente for pensar no Criador, hoje é o dia 0 e é o dia fim. Sim. Né? Mas aí entra numa esfera muito legal que eu gosto, que é Bob Proctor. Então Bob Proctor fala assim, quem é você? Aí você vai falar, eu sou o Marcos. Não, você não entendeu. Quem é você? De quem que é essa mão? É minha. Né? De quem que é essa cabeça? É minha. De quem que é esse nariz? É meu. De quem que é esse nome? É meu. Mas quem que é você? Quem é você? Onde você tá? Tô. Entendeu? Então, isso faz muito sentido para mim, porque você está aqui por um motivo. Né? Então, a gente está materializado, a gente está se vendo, a gente pega, a gente se machuca, a gente ri, a gente chora, né? E aí a pessoa fala de propósito. Cara, propósito é um negócio muito complicado. Por quê? Porque o propósito é você viver os melhores dias da sua vida. Todo dia. Todo dia. Entendeu? Então, qual que é o mais gostoso do propósito? É ir de manhã trabalhar e depois voltar. Se você não voltar, não tem propósito. É simples assim. Qual que é uma coisa maravilhosa? Sua esposa tá grávida, você tá ouvindo o coraçãozinho lá e depois de um X tempo que passou, tá lá, pulando, vibrando, pensando, pelo amor de Deus, fica quieto, desce daí. É o propósito de ser pai. Então, eu estava até falando, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar da empresa, que assim, propósito é uma coisa que eu já superei, agora é missão. Por que é missão, Michael? Porque qual que é o propósito que você quer desenvolver? É a missão. A missão depende das suas decisões. O propósito, eu não sei como é que eu negociei lá em cima com o papai do céu para eu estar aqui, né? Eu não sei. Eu não sei como é que eu decidi meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu não sei como é que eu decidi minha esposa, porque eu tive outras namoradas. Então, o propósito, que é propositalmente, depende de você. E as outras coisas? Depende de quem? Agora, a missão é diferente. A missão está atrelada com a sua visão e aí você corre. Cara, eu ouvi uma parada que fez sentido para mim e me deixou uns 4 dias esquisito. Sabe quando dá aquela encaixada e você fica pensando naquilo? Fala assim, para de procurar o seu propósito. Não, eu concordo plenamente. O seu propósito é que vai te encontrar. Então, mas quando você fala de ensinar a criança, é propósito na minha visão. Por quê? Porque ficou leve e hoje você fala e muda seu semblante. Dá pra ver que aqui dentro você fez algo bom. Então, é assim, é um propósito na vida?
Ou é um propósito por segundo? Ninguém sabe explicar isso. Entendeu? Cara, aí você vê pessoas como o Paulo Vieira. Ele falou assim, cara, eu não pensava fazer o que eu faço. É que o Paulo, ele foi despertado, né? Aí você pega um Flávio, não tinha nem perigo de eu falar pra uma galera dessa. Então, mas o Flávio também foi despertado, né? Como assim? Eles chegaram na beira da morte. Eles se despediram dos parentes, meu. Que loucura. Né? O Paulo foi um acidente de carro, se eu não me engano, e o Flávio foi uma doença. No auge da vida empresarial dele. Entendeu? Então, o cara foi despertado. Então, ele falou assim, cara, dinheiro pra mim não é propósito, é consequência. Deixa eu fazer aquilo que é bom e leve pra mim. Assim, eu alucino. Sim, claro. Né? Pessoal, alucinar é quando você tem uma ideia e fala de outra pessoa sem ela estar aqui, tá? Só pra vocês entenderem Quando que a gente não tá maluco. Quando você fica deduzindo sobre a vida do outro. Pô, eu acho que ele tá pensando, eu acho que ele pensou. Isso é uma alucinação da parte da pessoa. Mas a verdade é o seguinte, os caras são perito e têm extrema autoridade naquilo que eles fazem. Total. Né? Então, esse propósito, pra mim, tá cumprido. Agora, qual a missão? Tem que perguntar pra eles. Cara, qual é a missão? Eu acho que realmente tudo, volta tudo para aquela sua frase, o pensamento. Cara, eu sou uma pessoa que eu passei a olhar para os pensamentos de uma forma de... Eu não tento controlar nenhum pensamento, certo? Nós fizemos até um treinamento de mindfulness e me ajudou bastante. O lance de você, oi pensamento, tchau pensamento, obrigado pensamento. É uma forma lúdica de você lidar, mas faz muito sentido. Agora, uma coisa que, lendo, né? Eu gosto muito de ler e gosto muito de ler coisas de filósofos, de pensadores. Certo? O cara falou assim, parem para pensar. Tudo que existe no mundo, que não foi Deus quem criou, foi o pensamento de um humano. Foi imaginado e materializado. O que você vem pensando para estar vivendo o que você está vivendo? Daniel Goleman que fala sobre isso. Né? O que você está pensando que está criando a vida que você tem? E faz todo sentido, né? Por isso que a gente voltou lá atrás, né? Do que esses jovens estão se enchendo, se o copo dele está meio vazio. Que se ele está se enchendo de algo para transformar vidas, cara, é propósito, é missão, mesmo que inconscientemente. Agora, se ele está se enchendo de violência, né? O que ele vai atrair? Qual que vai ser a experiência dele? Não precisa deduzir. Não precisa, porque é aquilo que ele imagina. E aquilo que você imagina, você é. Se pode imaginar, pode criar. Pode criar. Hoje eu posso falar que eu exercito muito isso, o lance do pensamento. Eu dou muito estímulo positivo para os meus pensamentos. Eu faço muito exercício mental, de criar realmente as coisas que eu desejo na minha mente. Até as relações. Eu já tive problemas com muitas pessoas no passado. E por várias vezes eu mentalizei, conversando com essas pessoas, pedindo desculpa. A gente era muito jovem e tal. E aconteceu dessas pessoas, a gente se encontrar em algum lugar e o relacionamento tá bom. Você fala assim, e aí, poxa, lembra? Cara, a gente era criança. Eu tenho uma que é muito legal, que é assim, quando eu era jovem, eu devia estar, sei lá, no ginásio, primeiro ano do ginásio. Na minha sala tinha um rapaz que ele era anão. E, cara, como aquele menino sofreu na nossa mão. Pô, jovem, você imagina. Bullying, a né? molecada, poxa, animalizada. E a gente realmente fazia a vida dele terrível, assim. Nossa, como a gente incomodava o Rafa, cara. Rafael é o nome dele. E aí, poxa, passou, nós ficamos adultos, anos, sei lá, 20 anos sem ver. De repente, o Rafa é meu vizinho. Cara, eu juro, assim, a primeira vez que eu fui falar com ele, eu já fui até com vergonha. Ele, cara, a gente era criança, pensa num ser humano evoluído, esse Rafa. Cara, a gente era criança. Pô, você, aí ele nomeou todos, você, fulano.
como vocês me enchiam o saco, cara. Mas isso fez eu querer estudar e ele realmente sempre foi muito inteligente. Pô, fez eu querer... Cara, eu já tô mal bem na vida, sei lá, de repente tudo aquilo que eu passei ajudou eu a ser quem eu sou hoje. E aí eu falo assim, poxa, o cara conseguiu transmutar algo ruim, ele transformou em algo bom. E eu tinha consciência e de verdade que dentro dos meus pensamentos, durante várias vezes eu pedi perdão pro Rafa. Tem uma coisa muito legal, assim, né? Tem um coach, eu já fiz coach com ele, o Márcio Micheli, e ele fala uma coisa que chama percepção. Tá? O que é percepção? A percepção é do jeito que você permite que aquela informação entre dentro de você. Eu sofri bullying na escola. Eu participei primeiro iniciei numa escola particular, né? Primeiro pré-jardim ali, prefeitura e tal, depois escola particular. Aí a coisa pegou em casa, fui pro estado, né? Periferia. Cara, eu sou moreno, né? Vocês estão vendo aqui, né? Então eu era o único da sala que realmente era branquelo. Então, cara, eu era a festa da diversão da galera. Confesso pra você que durante um tempo isso me serviu de combustível para falar, eu vou dar a volta por cima, vou passar a perna nesses caras, né? Mas depois eu entendi que na hora que vinha alguma coisa, não contra a minha ação, mas contra a minha pessoa, me abalava, mas não me derrubava. Então aquela escola participou, ajudou a forjar o cara que é estável. Ali, que, tipo, tá pegando fogo, beleza, tem mangueira? Não tem, então chama o bombeiro, não tem muito o que fazer. Mas você não é... Não sou especialista. Entendeu? Vamos lá para finalizar? As dicas dos empreendedores? Cara, antes disso, você falou que você foi um cara que você sofreu bullying na escola. Muito. Certo? Como isso repercutiu na sua vida adulta? Minha vida adulta é zero. Porque agora, assim, na adolescência é pesado. Porque assim, tem pessoas que trazem, certo? Esse caso do Rafa foi realmente algo fora da casinha, assim. Ele foi o cara... Porque eu também sofri bullying e depois de um tempo eu passei a fazer. Foi adestrado. Cara, é aquele lance. Eu não soube transmutar na época e as pessoas tendem a se espelhar em quem está mais perto. Cara, falar do bullying assim, dá pra falar de boa. Por quê? Porque eu sou branco, mas eu sou um branco que não é rosado, né? Eu sou um branco. Meu sobrenome é Leite e até os 15 anos eu sempre fui o menor da sala, porque eu sou um ano adiantado. Então era festa pra fazer bagunça, porque não tinha a menor capacidade de bater em ninguém. Entendi. Entendeu? Então tudo aquilo eu tinha que me blindar, né? Hoje eu tenho a palavra correta. Para quê? Para ser um cara legal, e eu sou extremamente introspectivo. Para quê? Para ter aliados que, se desse ruim, eu não ia levar um cacete na porta da escola. Entendeu? Por quê? Porque a minha condição física, né? Tudo que eu poderia usar a meu favor lá era contra. Meu nome, meu sobrenome, a minha cor, todo mundo é brasileiro, né? Olha que hipocrisia, né? E o meu tamanho. O meu filho, de 11, ele é o menor da escola. Eu sei que quando der 17, o nariz dele e os braços dele vai crescer, ele vai parecer um orangotango, e quando fizer 19, vai estar tudo certo, entendeu? Então, cara, tive que passar, não tem jeito. Muda de escola, cara. Muda as pessoas, mas é o que você atrai. Cara, comigo foi diferente. Aí só pra... É engraçado, né? Que tinha um menino lá, que eu não lembro o nome, acho que era Marcelo, que ele era aquele pessoal que é sardento, assim, e o cabelo é enroladinho, loiro. Eles são tão brancos que eles são rosas. Não sei o nome. Albino? Tipo albino. E eles nos zoavam. Mas o pessoal tirava onda. Que loucura, né? Você vê, é interessante, né? Você certamente passou por episódios muito mais impactantes do que eu, né? E não teve sequela alguma do bullying que você sofreu. Eu já sou o contrário. Eu trouxe algumas sequelas do bullying, que foi o seguinte: quando
praticavam bullying comigo, eu me sentia tão mal, né, que eu ficava muito triste, mas muito abalado. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer de tudo para ser aceito. Então com isso eu não sabia falar não. Com isso eu era o cara que eu sempre falei demais. Se eu precisasse mentir para me enquadrar num grupo, eu fazia. E eu acho que o que mais pegava assim de tudo é que quando eu via alguém do meu grupo que sofria alguma, como é que eu posso explicar? Ofensa? Alguma ofensa, o meu senso de justiça era muito alto, mas a minha inteligência era muito baixa. Cara, eu acho que eu não sei te enumerar quantas vezes eu parti para agressão, assim, em festa, jogo de futebol, sabe aquele jovem problema? Era eu, porque eu não sabia lidar. Como no passado eu tinha sofrido tanto bullying, cara, eu não sabia falar não. Tudo era vamos, sim. Sabe aquele cara pau para toda obra? É porque eu queria ser aceito. Cara, eu precisei de anos para poder me livrar disso e poder falar não para alguém. Falei assim, não, eu não quero. Por exemplo, se eu não quisesse comer um lanche, mas a minha namorada chegou e ela falou que ela queria um lanche, eu podia ter acabado de comer, eu ia comer o lanche. Tudo isso decorrente do bullying lá atrás. E aí, é o que eu falo, que a inteligência emocional nas escolas, ela seria incrível. O bullying não vai acabar. A questão não é o bullying. A questão é como lidar com ele. 10-90. 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço. Se eu tivesse aprendido isso antes, cara, eu teria passado muito menos dissabores na vida. A validação é uma coisa muito importante, né? Então, ultimamente, né, se os meus colegas de trabalho estiverem assistindo aí, né, eles vão entender que hoje eu treino muito o carisma, cara. Mas eu treino de um jeito que no início era mecânico. Mas hoje dá mó tesão, cara. Então, hoje eu tava lá na empresa, aí tava vindo uma pessoa da arquitetura, né? Aí ela olhou, oi! Aí eu só fiz assim, eu também quero um abraço. Aí me deu um abraço, aí eu falei, nossa, é carisma, cara, que legal! E tal. Aí, beleza. Aí eu tava com um rapaz que é engenheiro, aí eu falei, olha, man, que bacana, cara. Paulo Vieira fala que é importante, que é dos 40 segundos, que você tem que tentar em casa, que você tem que treinar. Mas quando você entra nessa vibe, nessa frequência, você fica automático. Ora, Michael, por que você fez isso? Não sei. Só fiz. Totalmente inocente. Que legal. Então, às vezes eu tô lá e tal, e assim, a gente tem funcionários de várias partes do mundo, né? Inclusive os venezuelanos. E eles são uma pessoa que, eles são muito perseguidos, né? Então eles têm um senso que é relativamente crítico, mas não a favor deles, né? Então, é engraçado, porque assim, agora que eu aprendi sobre eles, eu vou falar com eles, eu falo com validação. Cara, é impressionante como essas pessoas estão produzindo. Que loucura. E manda foto, e tira dúvida, e participa. E eles não querem atenção. Eles querem mostrar que eles sabem. São capazes. Entendeu? Então primeira dica para o empreendedor. Tem inteligência emocional e seja carismático. Motive as pessoas. Compre as pessoas por carisma, não por dinheiro. Tá? Compre as pessoas por carisma e não por dinheiro. Gostei dessa. Primeira dica. Segunda dica. Quem está começando agora, primeiro tem que vender. Tem que vender. Tem que vender você, que é a empresa, que está lá na execução, no tático, no estratégico. Não adianta você querer cantar de galo e falar que você é o diretor. Você é o motorista. Você é o executor. Você é o cara das contas. Você é o cara do empréstimo. Você é o pai. Você é a mãe. Você é tudo. E isso ajuda você a se vender, porque você é normal. Tá entendendo? Você não é um super-herói. Né? Não adianta abrir o peito assim, né, e sair um S. Né? Não existe. Isso é isso pro seu filho. Para sua filha. Para sua mãe. Mas para as pessoas, você tem que ser o quê? Você tem que ser normal, mas bom em alguma coisa. Bom em resolver problemas. Ninguém compra algo porque não tem vontade.
e as pessoas compram e pagam aquilo que resolve problemas. Então tem que vender. Tem que vender. Lá no cowork eu conheço muitos empreendedores que pega a rescisão, senta na cadeira, abre lá o iMac, planilha, reunião, tal, não sei o quê. Aí quando o dinheiro tá acabando, ele lembra de vender. E o que aconteceu? Quebrou. Começou do avesso. Então a primeira coisa é vender. Depois, em vez de trocar de carro ou viajar, tem que reinvestir o dinheiro. O dinheiro não é seu. Terceira dica. O dinheiro é da empresa. Terceira dica, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Da empresa. Você tá pobre, precisa pagar a conta? Tira um prolabore. Esse é o seu dinheiro, o resto é da empresa. Tá? Michael, mas eu sou bom, eu arrebentei, eu bati a meta. Paga a meta. Você é funcionário da empresa, né? E ainda é louco porque virou dono. E ainda Tem que contratar gente, tem que sustentar a família, tem que cuidar de pessoas. No Brasil é loucura. Por isso que tem o meu respeito. Cara, é difícil. É difícil ter uma empregada. Imagine ter um monte de funcionário. Falou o cara que tem quantas pessoas? Atualmente, 200. 200 colaboradores. Deve saber o que está falando. Então, você precisa entender isso. Aí você vendeu. Tá vendendo. Tá pagando fornecedor. Tá revendendo. Beleza. Agora a gente precisa sair lá da execução e ir pro tático. Tem que ir pro tático. Tem que cuidar do financeiro da empresa. Ou você cuida do financeiro e contrata o vendedor. Ou você continua vendendo e contrata o financeiro. Você precisa disso. Você não é um super-herói. E quando você contrata um financeiro, você estrutura a empresa, né? Você precisa de um contador e você precisa de um advogado. Por quê? Porque você é amador nesse caminho. Humildade, né? Você é amador. Então, assim, não adianta você sair assinando um monte de contrato que vai te cobrar o dobro amanhã. Você entrega o produto, você não recebe e ainda tem que pagar. O advogado vai te poupar disso. Mas é assim, pessoal. É a última dica. Aí, e depois o contador. Você tem que questionar o contador. Você tem que falar mais de um contador. Você tem que ser amigo de outros empresários. Por quê? Porque o contador é um caminho lucrativo. O enquadramento fiscal da sua empresa é lucrativo. Ele errou, você manda ele embora. Mas a conta fica lá da União para você pagar. Tá? Levei um chute o ano passado, né? Aprendeu, foi caro para aprender? Puta. Tive que parcelar em 36 vezes. Vai sair um parcelamento agora. Cara, exemplo, eu devia 1.000, de multa é 5.000. Aí o governo parcela em 36 vezes sem juros. Que loucura. Tá? Um erro. Sério, um erro. É assim, eu fui desenquadrado, aí em vez dele pegar e pedir o reenquadramento, eu fui desenquadrado no mês 11. Né? Aí a gente achou que era por causa da hold, que bateu o faturamento top lá e tal. E aí tem os cruzamentos da Receita Federal. Eu falei, puta, fui desenquadrado, entrei no presumido, não vai ter jeito, eu saio de 11%, vou para 17%. Fazer o quê? Né? Então, a gente não sabe dizer se foi isso, mas ele podia pedir o meu reenquadramento em janeiro, me avisou em março, perdi o reenquadramento, tive que fechar a empresa. Nessa de fechar a empresa, eu fui tirar a satisfação com ele. Ele falou, Michael, tá tudo certo. Não precisa pagar esse mês não, arruma outro contador. Simples assim. Aí para fechar uma empresa e abrir outra, vocês sabem que é R$6.000. Aí já foi um pedacinho. Aí agora eu tenho que fechar outra empresa e as multas, que eu vou parcelar. Aí, pessoal, Entendeu? desafio de quem tá com a mão na massa. Por isso que eu falo, é escola de líderes na prática, coisa que você amanhã já consegue fazer. Ligar para o seu contador e ter um advogado. Se precisar de indicação, me chama aí no direct que eu tenho indicação para você. Legal. Então, isso foi alguns pontos. Tanto que quando alguns amigos pedem para eu dar uma olhada na empresa, dar uma olhada ali no fluxo de caixa, a primeira coisa que eu faço, quero ver as trabalhistas, quero ver os impostos parcelados se tiver, e quero ver o fechamento contábil da empresa. Por quê? Porque
Caixa é muito importante, é volume de dinheiro, mas lucro é o que torna a sua empresa grande ou pequena. Então, muita gente fala assim, eu faturo 1 milhão por mês e gasto 1.200.000, você está quebrado. Prazo de validade venceu. Agora você fatura 1 milhão por mês, né? E tem um lucro de 500 mil, cara, tá aqui o meu chapéu. Eu tenho muito que aprender com você. Porque você sabe fazer dinheiro. Entenderam? Então tem uma grande diferença entre caixa e lucro. Tá bom? Você visa lucro. Mas quando você é funcionário da empresa e você não está no estratégico, aí eu tenho uma palavra, me perdoa, tá? Você é escravo da sua empresa. E aí você entrou na linha do medíocre. Porque a sua empresa não vai escalar. Você não vai conseguir contratar pessoas melhor do que você naquilo que você delega para você ficar um pouco mais tranquilo. E essa é a última dica, gente. A última dica é, eu acredito no princípio de pessoas, processos e produto. Pessoas, processos e produto. Então, quando você começou a vender, você está preocupado no quê? Resolver problemas. Produto. Produto deu certo, tá? Pessoal, o produto deu certo não é um cliente, 2 clientes, tá? Pareto, a gente pode deixar para a próxima aula, mas assim, se você tem 2 clientes muito grande e você vai ficar multimilionário e um te dá um pé na bunda, você é um desempregado. Então você tem que pegar e tem que diversificar o negócio. Então você tem que ter 2 clientão e tem que ter um monte de clientinho ali que você delega, que você trata, que se um capotar, né, você tem ali, você é pequeno, você consegue fazer a manobra. Né? Você vai para outro caminho, você troca o produto, você abre, né? Então isso. Então, primeira coisa, você precisa contratar pessoas melhor do que você. Não tenho dinheiro. Tá bom, compra pela meta. Eu vou te pagar X e o que você vender mais X. Crescimento orgânico. Tá? Depois, você precisa saber de tudo dentro de uma empresa. Você precisa saber vender, você precisa saber financeiro, você precisa saber RH, você precisa saber P, você precisa saber tudo. Legal? Legal. Você é especialista em tudo? Não. Então contrate pessoas que são bons nisso. Pelo menos em uma coisa. Não vai colocar o pai, a mãe, o parente, porque aí você vai ter que ensinar eles. Você vai deixar de cumprir a sua missão. E você não é especialista. Outra coisa, delegar. Então, a gente está falando de pessoas, né? Então é a pessoa certa. Contratei a pessoa, fiz um processo seletivo. Contratei um hunter. Entendeu? Parcelei ele. Não tem vergonha em parcelar, pegar dinheiro em banco. Tudo isso faz parte da sua missão. Por quê? Porque ele vai te ligar e aí você é desaforado. Você fala, não, eu vou vender mais, eu vou pagar. Eu proíbo eles me ligarem. Entendeu? Tudo isso é combustível para você ser um empreendedor melhor. Beleza? Pessoa certa. Processo. Delegar, acompanhar e cobrar. Esse dia eu estava com um diretor lá da empresa, um CFO. Aí eu cobrei ele de uma atividade. Aí ele falou assim para mim, você é o cobrador padrão do GoWork. Aí eu peguei e falei assim, a minha missão aqui é fazer acontecer. E me organizar e cobrar faz parte. Você sabe que você vai receber um invite, né? Aí ele até balançou a cabeça assim, eu sei. Isso. Aí vai lá um convite. E é assim, pessoal, não tem orgulho. Eu mando um invite, aí se a pessoa não aceita, no outro dia eu ligo para ela, você pode aceitar o invite, por favor? Você lê ele. Não quero saber se é dono, não quero saber se é sócio. O que eu quero saber é que a atividade que está dentro da minha alçada seja cumprida. Processo. E o produto. O produto, se ele é bom, cara, ele arrasta. Não tem problema. Mas as pessoas contrata com inteligência, tá? Desliga o mais rápido possível. Não paga para ver. Não paga para ver pessoa quando ela começa a dar sinais que ela não vai. Que simplesmente ela não vai. Você pode empurrar, você pode comprar, você pode dar curso, você pode dar uma viagem para a Europa. Se ela não quer, meu irmão, o querer não pode ser maior que o do outro. Vai. Tá? Então é isso aí. Então essa é a última dica. Então assim, pessoas tem que estar de olho, tem que estar perto, tem que estar delegando. Tá entendendo?
tem que estar acompanhando. O maior erro do brasileiro empreendedor é assim, ele bota a pessoa lá, secretária, aí não tem processo, não tem a lista de atividades, não tem treinamento, não tem follow-up, não tem feedback. E quer que a pessoa dê certo? Você é incompetente. É um incompetente. É um incompetente. E a pessoa que está lá, o coitado, é uma vítima da sua incompetência. Vejo bastante isso nas empresas, Michael. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a lidar com pessoas. Você tem que aprender a lidar com o processo. Ah, mas eu comprei um software, pica das galáxias e tal. Cara, não adianta. Se você não fizer o básico, se você não fizer o vender, o financeiro, o contábil, o contratar certo, o treinar, o delegar, o acompanhar e o cobrar, desculpa, muito provavelmente, né, você tem sérios problemas de gestão na sua empresa. Muitos. Eu acho que É aquela pessoa que tem hora para acordar e não tem hora para dormir. Não tem. Então lá a gente entregou uma obra gigantesca aí de multimilhão. E não sei se é felizmente ou infelizmente, eu fui o responsável pela obra. E aí terminou a obra, era pra gente pegar outro prédio, não vai vir outro prédio. E agora? Tem que desfazer a equipe. Falei, puta, mas eu tenho 150 pessoas, vou ter que mandar todo mundo embora? Vai. Tá bom. Fiz uma reunião. Que loucura. 150 pessoas. Baixa os contratos. Você vai baixar os contratos. Pá, conversando. Mas, assim, quando você olha, é assustador, né? Mas quando você é uma empresa estruturada, que você começa a pegar lá o rendimento das pessoas, as faltas, as advertências, os processos que te garante a decisão, claro. Cara, ficou 5. Tudo metrificado, né? Ficou 5 pessoas. Aí eu falei, cara, você é engenheiro, eu tenho uma oportunidade de dar uma almoxarifada, você quer me ajudar? Não quero. Então tá bom, tá aqui. Beleza. Fulano, eu tenho uma oportunidade aqui, tal, estou estruturando uma área, tal. Tudo engenheiro, né? Quer me ajudar? Puta, eu não quero sair da área. Tá bom, assina aqui. Beijo, tchau. E pronto. Entendeu? Sim. Aí o DP pegou e falou assim, nossa, eu não sabia que você fazia a gestão desse jeito, né? Porque, cara, a gente que tá ali no fogo, a gente é mais chefiano mesmo, né? Sim. Aí eu falei assim, ou eu vendo o negócio e eu poupo 200 empregos e o meu, claro. Ou eu poupo 1 e saboto 200 empregos. Entendeu? Então, na hora que tem que se desfazer, na hora que a conta não fecha, né? A conta fechou para a obra, né? Próxima não tem incompetência administrativa, tem dificuldades administrativas, né? O que você tem que fazer? Você tem que cortar, gente. Então, corta fornecedor, né? Olha, ganharam uma dica a mais. Cortam folha. Por quê? Porque você precisa enxugar com os melhores. Você contrata os melhores. Pessoal, rapidinho para quem pegou, o Michael, ele é especialista em custo, tá? Ele é o cara que diminui o custo da empresa. Agora, Michael, eu vou pedir você assim, ó, essa vai ser uma pergunta padrão para encerrar o programa, tá? E fala um sonho do Michael. Pessoa física. Essa aí agora peguei, chefão. Vrau, um sonho. Você fala, ó, é por isso que eu faço tudo que eu faço. Tá. Um sonho. Eu sou técnico. Tá na lata aqui, né? Não tenho o que falar. Sou uma pessoa extremamente técnica. Deu pra perceber que ele é técnico, pessoal? Eu tenho habilidade com números, né? Procrastino minhas planilhas ali e tal, mas... Tudo controlado. Até a procrastinação é controlada aqui. Eu falo pro meu coach, né, que a minha procrastinação é agendada. Cara, isso é terrível. E aí eu decidi, o ano passado, trocar de carreira. Trocar de carreira. Sim, eu tô trocando de carreira. Então, eu tenho mentorias... eu não fiz o coach Febracis para ser coaching, eu fiz para desenvolver carreiras, né? Então hoje eu busco, né,
inclusive meu sócio está me ajudando nisso, a desenvolver pessoas, né? E cuidar de pessoas. Por quê? Porque é muito simples. Se eu tenho habilidade com números, não é propriamente isso, eu não tenho dificuldade com pessoas. Mas se eu consigo ajudar processos e problemas através de números, por que não pessoas? Entendeu? Então, eu comecei essa jornada, e aí é muito engraçado, né? Porque lá eu sou diretor de suprimentos e obras, né? E agora eu assumi a parte de RH. O que o cara de suprimentos está fazendo no RH? Né? Aí eu falei, a menina vai pedir as contas uma semana depois. Fiz uma reunião com ela, tenho 2 checkpoints, pessoal, são agendas que a gente tem de até 30 minutos para a pessoa falar o que ela fez, é o acompanhamento. E aí ali eu já dou o follow-up, e o feedback é a entrega. Tá entendendo como funciona? É muito simples. É uma agenda cheia. Cara, de manhã você tá falando de proprietário de aluguel, à tarde você tá falando de cliente que tá nervoso, e no fim da tarde você tá falando de contratar pessoas. Olha, tá tudo junto, tudo na mesma esteira, né? Mas, cara, ela tá lá, contratamos plataforma, desenhamos job description, que número? Estamos definindo as pessoas, compramos agora o CIS Assessment, né? Então estamos definindo o perfil comportamental das pessoas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa habilidade que foi desenvolvida em mim e estou começando a ir para a vertente pessoas. Então, cara, como pessoa física, meu sonho é ajudar pessoas a achar a sua missão e ganhar dinheiro com isso. Ajudar pessoas a encontrar a missão e ganhar dinheiro com a missão. Ganhar dinheiro, porque, cara, Jesus foi morto. Se não tivesse comprado o túmulo para ele, como é que ele ia ressuscitar debaixo da terra? Essa é a minha visão, tá? Michael, o que é ganhar dinheiro para você? Então, aí agora vem uma primícia pessoal física, tá? Ganhar dinheiro para mim é ter o suficiente para decidir aquilo que eu quero para mim e para minha família. Simples assim. Respondi a sua pergunta? Respondi. Então, cara, quer ajudar pessoas a encontrar sua missão e a ganhar dinheiro com isso. As pessoas vão ganhar dinheiro com isso. Cara, é impressionante porque toda pessoa que eu tive o contato de apertar a mão e ser uma pessoa de sucesso, cara, 100% dessas pessoas, a preocupação delas, o sonho delas é desenvolver outras pessoas. Todo grande líder que eu tive o contato e que não fosse herdeiro, foi quem construiu. Se você perguntar, o cara quer que outras pessoas tenham sucesso também. Eu acho que os anos vão me dizer isso, mas eu tenho a impressão de que o sucesso deixa as pessoas empáticas, a ponto de que o cara que tem sucesso, ele quer que o outro também tenha. O sucesso e o egoísmo não combinam. Todo cara que por um determinado momento ele chega num patamar que quem olha de fora vê aquilo como sucesso e o cara cai, teve egoísmo ou arrogância no meio. Sim. O que acontece? Eu não sou uma pessoa materialista. Eu gosto de coisa boa, mas eu não sou materialista. Então, como eu vim de uma área muito simples, né? Então lá o carro novo faz toda a diferença, a roupa de marca faz toda a diferença, né? E eu vivi essa fase, óbvio que eu vivi. Mas hoje eu estou com as pessoas pelas primícias. Hoje eu estou com a pessoa pelo caráter, né? Então, engraçado, falando até dessa moça, né? Eu fui conversar com ela, né? E aí era 3 horas da tarde, eu falei, você tá bem? Ela branca com dor de cabeça. Eu falei, você comeu? Ela, não deu tempo. Não, vamos comer. Aí fui, tem um negocinho lá, eu falei, como que você vai comer? Aí tinha uns biscoitos salgados, aí você come ela. Eu como de qualquer coisa, Mike. Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde e tal. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei assim, isso não faz você uma pessoa nem melhor nem pior pra mim, né? Mas mostra o meu respeito por você. E aí, é legal que você vê o sorriso da pessoa, assim, e tal, o carisma, né? E cara, o engraçado é que a partir dali, tudo eu tinha que cobrar. Então no WhatsApp, deu o job, anunciou a vaga, como é que tá isso daí? Me liga, agora, tá tudo certo. Não sei o quê, né? Então, o que eu consegui? Eu consegui criar um vínculo de comunicação. O meu acompanhamento ficou mais leve.
trabalho menos. Ó, minha missão sendo cumprida. Que legal. Michael, eu queria agradecer a sua participação. Para mim foi uma honra ter você aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado e aprendido, que foram 6 dicas. Ele prometeu 5 e deu 6, uma bônus. Espero que vocês possam levar isso para a vida e que amanhã vocês possam sair e aplicar o que vocês aprenderam aqui com essa baita aula. Muito obrigado. Fica com Deus, meu amigo. Isso aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.